Graça e paz, amados irmãos. Continuaremos, na meditação no livro de Filipenses, hoje no capítulo 2, do versículo 19 ao versículo 24, que nos diz o seguinte, a palavra do Senhor. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu mesmo me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, e não o que é de Cristo. E conheceis o seu caráter, provado, pois se viu o Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Mas também vou ler o versículo 25. Julguei, todavia, necessário mandar até vós a Epafrodito. Por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e, por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Irmãos, na mensagem de hoje queremos ver aqui três personagens que aqui a palavra de Deus nos apresenta. O primeiro é Paulo, o autor da carta aos Filipenses. Ele cita aqui a Timóteo e também ele aqui cita Epafrodito. E interessante que ao ver esses três homens, do Senhor, esses três servos do Senhor Jesus Cristo, e vemos aqui a preocupação não só de Paulo, como também vemos nessas duas pessoas, tanto a Timóteo como a Epafrodito, irmãos que se colocam à disposição do reino, colocando a importância que eles têm dado às pessoas. E aqui Paulo, ele diz que vai enviar a Timóteo, para que Timóteo ali fosse, levasse notícias de Paulo aos irmãos filipenses, sabia que estavam preocupados com a prisão de Paulo, como também recebesse notícias e passasse para Paulo. Interessante que o texto vai enfatizar uma coisa que eu achei bastante maravilhoso. É que Paulo diz no versículo 20, porque a ninguém tenho de igual sentimento. Não que Paulo esteja falando dos seus cooperadores em si, como algo mal, mas naquele momento Paulo só tinha à disposição Timóteo com esse mesmo sentimento de Paulo, do cuidado com o bem-estar dos irmãos. Paulo demonstra, não só ele, como também a Timóteo, a preocupação com os irmãos ali de Filipenses. E Paulo salienta que os irmãos ali conhecem quem é Timóteo, pelo seu caráter e também pelo trabalho desenvolvido com Paulo ali na cidade de Filipos. Se a gente for buscar lá em Atos 16, vamos ver quando Paulo começa o trabalho ali. Paulo, Timóteo e Silas, quando são impelidos pelo Espírito Santo a passar a Macedônia e ali a cidade de Filipos, e ali começa a igreja de Filipenses, com a conversão do carcereiro, com a conversão de Lídia, sua família, e também daquela mulher que adivinhava, era usado para adivinhação. E vemos também algo que nos chama a atenção nesse versículo, é o versículo 21, que ele diz, pois todos eles buscam o que é seu próprio. Como falei na última reflexão, estava vendo ali problemas com a igreja, com alguns irmãos, os irmãos agindo de forma em desarmonia, em desunião, irmãos que ali estavam buscando por egoísmo seus próprios interesses e por vanglória. E Paulo, eu creio que esse versículo chama a atenção a isso.
pois todos eles buscam o que é seu próprio. E Paulo demonstra aqui seu interesse pelos irmãos, assim pela igreja, como também ele demonstra que Timóteo também tem esse mesmo sentimento de cuidado para com os irmãos. E aí ele continua trazendo mais outra pessoa no cenário de cuidado, que é o Epafrodito. E 3 palavras Paulo chama aqui a nossa atenção. Ele chama ele de irmão, chama ele de cooperador e chama ele de companheiro de lutas. Irmão deve ser o que nós devemos sentir um pelo outro. Paulo aqui enfatiza o laço de amor familiar cristão que Epafrodito tinha, não só com Paulo, como os próprios irmãos ali filipenses. E também chama de cooperador, demonstrando o espírito de cooperação, tanto de Timóteo como também de Epafrodito, em relação ao Evangelho de Cristo. E companheiro de luta, isso Paulo está querendo indicar, como crentes em Cristo, eles lutando lado a lado contra os furiosos ataques do inimigo, lutando lado a lado na propagação do Evangelho, lutando lado a lado no progresso da fé, lutando lado a lado na defesa da fé e no combate às heresias que ali podia estar surgindo. Então Paulo mostra a nós esses 2 homens que são cooperadores de Paulo, como ele no Evangelho, para nós. E como devemos agir? Da mesma forma, tendo preocupação e cuidado com os irmãos, tendo também esse sentimento de irmandade do amor cristão um para com o outro, sempre sermos cooperadores no progresso da igreja local, no progresso da pregação do Evangelho, no progresso da defesa da fé, lutando lado a lado contra os ataques furiosos do inimigo que constantemente quer trazer desavença, desunião dentro da própria igreja, onde Paulo, como falei na última reflexão, Paulo está preocupado também na unidade ali dos irmãos, colocando Cristo como o exemplo de humildade e também de obediência ao Pai. Ele quer buscar a igreja essa unidade em comunhão com os irmãos, e devemos agir também assim. Temos como Timóteo e Epafrodito, o próprio Paulo, sempre colocando a importância que devemos dar às pessoas em si, os irmãos em si, e que a cada dia possamos sempre ter essa palavra que nos orienta a agirmos como verdadeiros cristãos, como assim Cristo quer que sejamos, cidadãos do reino de Deus. E cidadãos têm postura, têm atitudes, têm valores diferentes do reino do mundo. Que nosso Deus, nosso Pai, continue sempre nos abençoando com a sua santa e rica palavra. Que Deus os abençoe. Amém.